Olá, nesse vídeo da miastenia a gente vai começar a conversar sobre o perigo da gente tirar o corticoide de uma vez. Eu sou Flávia Carvalho e eu já tratei desse assunto numas lives, são 2 ou 3 lives, eu vou deixar o link aqui em cima, falando sobre isso, então são vídeos mais longos, né, tratando desse assunto. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu tenho conversado muito com muitas pessoas diferentes sobre essa questão, sobre esse questionamento, né? De como tirar o corticoide, por que tomar o corticoide, não quero mais tomar o corticoide, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a gente vai começar entendendo a função do corticoide no nosso tratamento. No tratamento de doenças autoimunes. A miastenia é uma doença autoimune, né? Então, normalmente o corticoide é usado para quem tem miastenia graves, ou tem miastenia graves do tipo MUSC, ou tem a Lambert-Eaton, que também é autoimune. As miastenias congênitas não entram necessariamente corticoide, porque o corticoide vai entrar com o objetivo de imunossuprimir, de diminuir a nossa imunidade. A medicina, ela não tem muito entendimento, se você for ler, for pesquisar, for perguntar para o seu médico, sobre porquê das doenças autoimunes. E nem muito como tratar isso. De uma forma geral, existe um protocolo que é assumido como a solução para a história. Se o meu sistema de imunidade está me atacando e me fazendo mal, eu vou tomar remédio para fazer ele parar de trabalhar. Ele parando de trabalhar, ele vai parar de me atacar. A lógica é essa. E o corticoide, ele entra com isso de uma forma muito possante. Então vamos entender. O nosso organismo, ele produz naturalmente um hormônio chamado cortisol, tá? O cortisol, ele é produzido por uma glândula que a gente chama de adrenal ou suprarrenal. Vou deixar aqui na tela. Pá! É ela aqui, ficando mágica. E ela tem esse nome porque ela fica ali em cima dos rins. Ó, problema renal, problema nos rins, suprarrenal. Ela fica ali em cima. E ela é responsável, na verdade, por produzir vários hormônios que equilibram as funções no nosso corpo, tá? Entre eles, ela produz o cortisol, ela produz a adrenalina, ela produz a noradrenalina. E no caso do cortisol, ela vai produzir todo dia, tá? Ela faz a produção, isso foram feitos estudos, né, para saber. Ela tem um volume de produção pela manhã e esse cortisol, ele é liberado no organismo e ele vai até a noite, aí já está mais baixo. No outro dia de manhã, ela volta a liberar mais cortisol, a produzir mais cortisol para o nosso organismo. Quando você está numa situação de estresse, ela produz mais, ela joga mais cortisol na nossa corrente sanguínea. Assim como ela produz a adrenalina. Então, o cortisol é para você reagir ao estresse, ter atenção, e a adrenalina é para você fugir ou você congelar. E aqui a gente já tem algumas pistas do que o corticoide vai causar na gente. A questão toda é que há um volume que é produzido por essa glândula no nosso organismo, tá? Ele tem um volume. E a gente, quando toma o corticoide, quando a gente toma essa substância sintetizada em forma de comprimido, a gente está tomando doses muito maiores, tá? Mas sobre potência a gente vai falar no próximo vídeo, com calma, tá? Sobre a potência dos corticoides. Mas a gente toma esse remédio. E qual é a ação dele? Quando você está numa situação de estresse, o seu corpo tende a produzir processos inflamatórios. Então a glândula vai liberar cortisol para controlar, para
para combater esses processos inflamatórios. Só que depois de alguns dias, você com altas doses de cortisol ou do sintético do corticoide, ele passa a ter um outro efeito. Que efeito é? Ele passa a diminuir a sua imunidade. Ele não só trata a questão das inflamações, que ele é um anti-inflamatório, mas como ele começa a fazer com que o seu sistema imunológico não funcione adequadamente, tá? Ele começa a suprimir. Eles são chamados normalmente de moduladores do sistema imunológico. Então vamos imaginar isso sem remédio. Uma pessoa que não toma corticoide, como é que isso funciona fisiologicamente? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber pessoas que não têm essa produção adequada, elas podem desenvolver uma síndrome que é a chamada, ela tem algum problema na glândula dela, suprarrenal, e que não produz cortisol suficiente. A síndrome de Addison, que tem algumas características, que tem alguns sintomas, né? Cansaço, fraqueza muscular, que a gente precisa desse hormônio. Se a pessoa na glândula dela está produzindo muito, ela pode desenvolver a síndrome de Cushing, que é desenvolvida, por exemplo, eu desenvolvi essa síndrome depois que eu estava tomando muito tempo de corticoide, que tem outras características e tem complicações muito grandes. Não é uma coisa simples. Então essas síndromes podem se desenvolver por causa do mau funcionamento do organismo. Eu não estou falando de remédio aqui. Eu estou falando da dose correta. A pessoa pode ter isso. E aí, se você reparar, normalmente quando você está com uma inflamação, com uma infecção, o médico passa o corticoide, ele passa por 7, 9 dias, não mais que isso, para combater a inflamação. Por quê? Porque se isso se prolonga, tende a imunidade da pessoa a cair. Ele começa a ter uma reação de imunossuprimir, como eu falei. Então, vamos pensar, você vive um momento de estresse, o seu corpo vai soltar aí uma dose maior para você passar por ele, para você conviver com ele. Então você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, normalmente pessoas que vão passar por cirurgia naturalmente já tem uma descarga de cortisol maior no organismo. Vai passar por uma situação mais estressante, o corpo mesmo produz isso para combater as infecções, as inflamações, né? Inflamações, e dar uma segurada. Mas se você se coloca numa situação de estresse extrema e prolongada, tem muita gente que começa a aparecer herpes, né? Começa a resfriar, fica doente, começa a ter febre. E o que é isso? A imunidade, e a gente fala, né? A imunidade baixou. Ah, você estava tão tenso com o negócio do vestibular, estudando, esperando a prova, esperando o resultado, não sei o que, e logo depois que saiu tudo, que acabou, a imunidade caiu e você adoeceu. Isso é comum, porque é isso que o cortisol faz em altas doses, ele abaixa a nossa imunidade. Mas nós não nos colocamos em situação de estresse para isso, nós tomamos o remédio. Acontece que isso já vem trazer algumas questões. A primeira questão é que quando a gente toma o corticoide, pelo menos comigo é assim, muitos colegas narram a mesma coisa. Quando você começa a tomar a dosagem alta de corticoide, parece que tudo brilha, que dá um em tudo assim, o bem-estar. É porque você realmente está combatendo tudo que é inflamação no seu corpo nos primeiros dias, com alta dose, assim, pá! Né? Depois isso muda, esse efeito vai mudar. Então a gente precisa ter noção que leva tempo para fazer o efeito de imunossuprimir. Se você estiver falando de um imunossupressor, se você for ler a bula da azatioprina,
do micofenolato, você vai ver que esses remédios vão fazer efeito de imunossuprimir, né, de diminuir a sua imunidade depois de 4, 5, 6 meses. O corticoide vai ter esse efeito depois de 7, 8, 9 dias. Então, muitos neurologistas colocam os dois juntos, porque o efeito é mais rápido, mas a pessoa já quer sentir no segundo dia que está tomando corticoide. Não vai. Você precisa esperar pelo menos uma semana. 2 semanas, aí ele vai estar fazendo efeito de baixar a sua imunidade. No início, ele ainda não tem esse efeito. Então, primeiro isso, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que dar tempo para ele. E a segunda coisa também que eu queria que você pensasse nisso é, se você está tomando corticoide, e independente da dose, procura conversar com o seu neurologista, olhar como ele mandou você tomar e se você está tomando para imunossuprimir, né? Dá uma olhada em como ele mandou você tomar e segue o que ele mandou e conversa com ele da possibilidade de você ajustar essa dose pela manhã. Existem vários estudos sobre isso. Conversa com ele. Doutor, eu ouvi uma pessoa falando que tem uma questão do corticoide de manhã. Isso é bobagem ou isso é sério, assim, vale a pena? Pergunta para ele. Para você manter a tomada do corticoide pela manhã. Isso é muito recomendado por vários médicos. Por quê? Porque isso vai facilitar o corpo de entender. Você está meio que imitando a forma que o corpo faz. O corpo libera pela manhã o cortisol. Então você também está liberando pela manhã, está botando para dentro pela manhã, tá? E isso facilita na hora da retirada. E do corpo não achar que você está enlouquecido. Por exemplo, tem um estudo muito interessante que mostra que pessoas que trabalham à noite, pessoas que têm a vida de trabalho noturna, elas têm a liberação do cortisol em um horário diferente. O cortisol delas se libera mais à tarde, para elas passarem a noite trabalhando. E durante o dia elas têm um nível de cortisol mais baixo. Assim como a gente que trabalha de manhã, né, que trabalha durante o dia, que vive durante o dia, não dorme durante o dia, a gente libera de manhã o cortisol, ele vai diminuindo até à noite ele passa em níveis baixos, porque você precisa dormir, e aí ele vai no outro dia liberar de novo. Por isso, alguns colegas, e a gente vai falar sobre isso, têm insônia com corticoide, porque está com um nível muito alto e ele precisa estar mais baixo para você baixar o estado de alerta e poder dormir, né, durante a noite. Quem trabalha à noite não está tomando corticoide, não está nada, a pessoa trabalha à noite. É segurança, ou é enfermeira, não sei quem que trabalha à noite, ou como eu que trabalhei um tempo à noite fazendo compensação de cheque. O corpo, ele faz uma mudança, ele altera, porque você precisa dormir de dia, então ele diminui de dia o corticoide e aumenta à noite para você ficar desperto. Para vocês verem como isso é importante. Então, pensa nisso, assim, espera o tempo dele fazer efeito. Você começou a tomar, não acha que amanhã, talvez amanhã você vai ver assim, tudo brilhando, porque ele é anti-inflamatório, mas não relacionado à miastenia. A melhora da miastenia vai vir alguns dias depois. Mais rápido que o imunossupressor, mas é alguns dias depois. E a segunda coisa, procura negociar com o seu médico ou atender o que ele já pediu para você fazer, de tomar pela manhã, né, no meio da manhã. Isso depois facilita para como o corpo vai processar todo esse corticoide. A gente vai continuar essa conversa e no próximo vídeo a gente vai falar da diferença de potência. Tá? A gente vai começar a falar da diferença de potência, a gente vai fazer umas contas aqui para entender o que a gente está falando. E aí, depois a gente vai falar sobre a retirada. Mas é só para você começar a construir essa ideia. Então, organiza a maneira que você toma o corticoide. E se você está pensando se eu tomo corticoide, não, agora eu não tomo corticoide. Eu tomei corticoide durante 2 anos e com intervalos, se somar os intervalos, assim, dá quase
foi 2 anos e pouco direto, depois teve 1 ano e pouco antes, então daí desses 7 anos de convivência com a miastenia, eu devo ter tomado corticoide aí uns 4 anos e meio, quase 5. Então, eu tomei muito, tive a síndrome, tive tudo, enfim. E a retirada não foi simples. Eu vou falar dela nos vídeos mais à frente, tá? A gente vai continuar aqui conversando. Bom, obrigado por você ter assistido, eu espero que tenha sido útil. Se você achou que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas, compartilha, chama para essa conversa que a gente continua na semana que vem. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.